Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória, dá glória. Glória a Deus. Quem tem aleluia, dá aleluia. Aleluia. Um maravilhoso dia de paz na presença do nosso Pai. O Pai presente E que se manifesta. Aleluia, Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar a série Atos dos Apóstolos. Cada dia melhor, né? Cada dia melhor. Oh, glória. Vamos ouvir a palavra? São passagens incríveis, né? Vamos lá. Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus. E todos os dias na praça, com que ali se achavam. Ponto! Aí um poste na frente. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Aleluia. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que falas? Pois está nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo o que vejo que sois excepcionalmente religiosos. E aí Paulo começa a pregar as boas novas de Cristo. No verso 32 fala assim: mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Ainda outros. Gente, que linda essa passagem. Esse texto aqui é um texto poderoso. Paulo fica indignado com a religiosidade daquele povo, mas de uma maneira sábia, né? Que sensibilidade. Até fala o falador, né? Esse falador. Às vezes, falador tá pregando. Às vezes a gente ouve, eu pelo menos ouço muito isso, né? Que faladeira que é essa? E às vezes você leva assim, poxa, fala demais. Mas Paulo aqui recebeu esse título, falador também. E ele estava falando acerca da verdade absoluta que é Cristo Jesus. Porque ali, o povo de Atenas, eles uns ouviram, outros zombaram, e é o que acontece circunstancialmente na nossa vida. Quando a gente vai falar de Jesus, as pessoas ouvem, outras só escutam, outras tiram assim onda, né? Faladora, não para de falar sobre esse assunto, né? Como se a gente tivesse outro assunto para falar, né? Pois é. E aqui nesse texto, eles levam Paulo para esse lugar aqui. No meio da praça. E aí, Paulo ele vai falar assim, ele vê ali um altar de um Deus desconhecido. E ele usa dessa oportunidade para falar sobre o Deus desconhecido e fazê-lo conhecido. Ele usou dessa oportunidade. Quantas vezes a gente desperdiça a oportunidade de falar de Jesus? Eu não vou falar de Jesus, né, para não ofender, para não magoar, mas peça sabedoria e graça para Deus, porque Paulo teve uma sabedoria, uma sensibilidade, porque ali existia um altar. O povo tinha vários altares. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer,
que eu vos anuncio. Foi muito lindo, porque Paulo usou disso. Então, sem constranger, sem ofender, sem expor, porque às vezes a gente tem... Sem afrontar, sem né, a afrontar idolatria. ninguém, mas assim, ele deixou claro quem era o Deus desconhecido, que era o Criador de tudo, de todas as coisas, o autor da vida. Amém. Ele deixou claro, muito claro isso. E nessa claridade que Paulo deu, as pessoas ouviram, outras zombaram e teve quem creu. Amém. E aqui diz assim, que quando ele começou a tratar sobre ressurreição de mortos, aí ficou não quero saber disso agora, deixa para uma outra oportunidade. A palavra fala que teve uns que não quiseram ouvir falar sobre isso. Deixa para uma outra oportunidade. Aí, nesse caso aqui, eu estava comentando com o pastor Wellington. Às vezes, a pessoa pede para deixar para a gente falar uma outra vez, numa outra oportunidade. Às vezes, a gente não vai encontrar com ela numa outra oportunidade. Pois é. Mas, talvez não vai haver outra oportunidade. Exatamente. Mas o pior não é a pessoa falar, não quero falar disso agora. Pior é nós não falarmos disso agora, no momento oportuno. Porque a palavra diz para que a gente leve o evangelho, pregue a tempo e fora dele. Não é assim que fala a palavra? Então, quando a gente depara com uma palavra dessa, com um texto desse, que Paulo usa de uma oportunidade com sabedoria e graça, isso traz um start, né, na nossa vida. Eu tenho falado de Deus a tempo e fora dele, criado oportunidade ou usado de oportunidade para falar sobre a verdade absoluta, que é Cristo Jesus. Eu tenho deixado para depois, uma outra hora eu falo sobre isso. Qual tem sido a nossa postura diante de uma indignação? Porque aqui fala que eles honravam, o Paulo fala assim, vocês têm um altar a um Deus desconhecido, vocês honram a um Deus desconhecido. Então, sem saber quem ele é. Né? E quando a gente vê alguém desonrando ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Criador de todas as coisas, qual tem sido a nossa postura diante disso? Diante do que a gente vê, de circunstância. É óbvio que a gente não pode sair querendo impor, né, o que a gente crê. Mas se a gente tem uma oportunidade ou se a gente pode criar, que a gente possa fazer isso. Então, você tem levado pessoas à fé em Cristo Jesus? Ou a gente tem deixado para depois, para uma outra oportunidade? Porque aqui fala que algumas pessoas creram diante dessa situação. Mas relata o nome de duas só. Dionísio, que era um dos bambambam aqui do babado, e Damares, uma mulher. Então fala que algumas pessoas creram, mas falam de duas. Aí eu pergunto para você, o nosso nominho está escrito aqui? Não aqui. No meio dessa multidão. Mas no meio da multidão, a gente é multidão ou eles falam, não? Aí, ó, aqueles dois ali falaram. Aqueles dois ali eu ouvi falar de Jesus, da verdade absoluta. É tempo de nós anunciarmos a verdade de Cristo. Amém? Amém. Vamos ver. Isaías fala, né? Mas como ouvirão? Como ouvirão? Se não há quem vá. Se não houver faladores. E como crerão se não há quem pregue? Né? Então, é nossa função pregar. Isso não quer dizer um púlpito. Exatamente. Amém? O púlpito pode ser um banco, pode ser no ônibus, pode ser numa sala de espera. O púlpito pode ser na rua, quando você estiver conversando com as suas vizinhas. Amém? O que tem te indignado, né? Aquela idolatria toda indignou Paulo, deixou ele indignado, conhecendo Deus poderoso, Criador de todas as coisas, vendo aquele monte de ídolo, né? E ele usou de graça, sabedoria ao Deus desconhecido. Amém. Nós sabemos quem é o Deus desconhecido, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Amém?
Pai amado, Pai querido, nós te damos graça nesta manhã por esse dia abençoado, Glória a Deus. pelo teu cuidado sobre nossa vida e pelo teu grande amor. Aleluia. A tua palavra diz: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Nós te agradecemos porque um dia o Pai nos atraiu para o Senhor e nos revelou, nos descortinou toda a verdade a respeito do nosso verdadeiro Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê graça e sabedoria para anunciar a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, para que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Crie. Por isso falei. Tudo É possível que crê. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Agindo Deus. Quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Não perca a oportunidade, crie oportunidades, vamos ser faladores do Evangelho. Amém, igreja?